Nosso auxílio está no nome do Senhor. Boa noite, pessoal. É com muita alegria em que nós estamos aqui nesse cenário de abertura oficial dos trabalhos que vão resultar na terceira Liga Cristo Rei, a ocorrer nesse sábado e neste domingo. E antes propriamente de entrar em considerações acerca do que a gente vai encontrar no sábado e no domingo, ou de pelo menos expectativas do Centro Dom Bosco quanto a esse encontro, eu queria começar com uma história em que se passa na Primeira Guerra Mundial. Então, na Primeira Guerra Mundial, que era uma guerra de trincheiras, em que a evolução das tropas era, de certa forma, muito lenta, né? A gente tinha, num dos determinados cenários de batalha, as duas linhas de frente francesa e alemã, uma do lado da outra, e aí, em certo momento, numa das batalhas, a tropa alemã resolve invadir as trincheiras francesas e há um princípio de carnificina. Os franceses começam a ser massacrados, corpos espalhados pelas trincheiras, cheiro de pólvora, os franceses diminuídos, destruídos e os alemães cada vez mais indo para frente, até que em certo momento um tenente francês de nome Péricard, ele se levanta da trincheira cheio de sangue, com um saco de granadas na mão, e começa a gritar para as suas tropas: "O que fazeis por terra, camaradas? Levantai-vos, mortos de pé." E quando ele faz esse chamado para as tropas francesas, meio que como por um milagre, os franceses começam a se levantar nas trincheiras, começam a atacar de volta e conseguem repelir as forças alemãs naquela batalha. E o tenente Péricard, depois entrevistado, ele vai dizer que naquele momento em que tudo parecia perdido para as tropas francesas, ele sentiu como que uma fé na vitória que abalava as montanhas e que tinha sido apenas um instrumento de um poder superior. E o cardeal Leme, o grande cardeal, referência para o Centro Dom Bosco, cujo livro vai ser lançado na Liga Cristo Rei, ele comenta sobre essa batalha entre os franceses e alemães e a reação do Péricard e como isso se aplica também aos católicos. Então, pelas palavras do cardeal Leme, ele vai dizer: "Nossas trincheiras católicas estão sendo invadidas pelo inimigo. Espiritismo, protestantismo, livre pensamento, ódios sectários, anarquismo, o respeito humano, a descrença e o indiferentismo religioso penetram em nossos arraiais. Alerta, soldados de Cristo. Mas os soldados são poucos. Os soldados jazem por terra, sonolentos, feridos de tédio, mortos de torpor. Eis chegado o momento das associações católicas. Elas que saiam no meio dos católicos que hoje dormem e que saiam gritando: camaradas, que fazeis? Dormis? Morreis? Levantai-vos. Jesus Cristo vos chama, mortos de pé." E como isso é um cenário atualíssimo nos dias de hoje. Eu diria que nos últimos 100 anos a crise se agravou enormemente. Hoje o inimigo do protestantismo, do diferentismo religioso, da maçonaria, dos movimentos neomarcosianos e toda a sorte dos inimigos se lançam sobre os exércitos católicos, atacam a igreja por fora e por dentro. Isso traz para a gente um cenário em que é preciso que alguém reaja, é preciso que alguém repita, como o tenente Péricard repetiu há 100 anos atrás: "O que fazeis, mortos de pé, soldados de Cristo?" Então, o cenário é muito complexo, é muito difícil, a gente realmente não sabe se vai vencer. Então, comentando aqui as palavras brilhantes do mestre Carlos Nogueira, a gente vê o cenário dramático em que muitas dúvidas, né? Então, quando a gente conversa com uma pessoa ou outra, isso é muito claro, né? Algumas pessoas são mais otimistas, outras menos otimistas, mas o dever de luta cabe a todos nós, né? É como a mensagem de 1 Coríntios, capítulo 9, em que São Paulo vai dizer que anunciar o evangelho não é glória para mim, é uma obrigação que se me impõe. Ai de mim
se eu não anunciar o Evangelho. Então a gente precisa ter essa postura combativa, sabendo que ainda não há nada perdido. Eu sou daqueles que tenho certa esperança de uma forma católica, então daquelas pessoas que acreditam de que a fé não se perderá em Portugal, e que Portugal e Brasil são um espiritualmente, e que por isso, quando todas as nações caírem, é dever dos brasileiros que sejam aqueles que vão sobrar quando tudo mais estiver perdido. Então nós precisamos lutar, precisamos nos organizar, isso é muito importante, e as esperanças, existem sinais de que talvez nessa ruína toda algo de bom esteja surgindo, né? E eu ouso afirmar que a Liga Cristo Rei é um desses sinais. Então muitos de vocês aqui estão desde a primeira Liga Cristo Rei, né? Então a primeira Liga Cristo Rei próximo dessa que vai acontecer esse ano, né? A de 2017, ela foi bem artesanal em certo sentido. Então foram 100 e poucas pessoas com palestras, em certo sentido, improvisadas, num local muito mais humilde. Quanta coisa não saiu daí, né? Então chegamos num cenário de 40 e poucos centros que muito nos animam, né? E que muito traz esperança. E aí isso traz também uma consideração que é muito importante, são muitos os inimigos, e a gente precisa saber que ainda não está muito claro, nesse cenário de ressurgimento, às vezes, de um conservadorismo, como se fosse possível, existe um conservadorismo não católico, mas num cenário de conservadorismo confuso, muitas iniciativas surgindo. Nós, católicos, precisamos estar claros e conscientizar os outros grupos de que qualquer iniciativa conservadora não católica está destinada ao fracasso. Porque a única divisão da história é a divisão de Santo Agostinho, cidade de Deus e cidade dos homens. Então eu vi, por exemplo, muitas pessoas na internet se vangloriarem de que o CEPAC veio para o Brasil, né? O maior evento conservador do mundo. Um evento conservador tocado por norte-americanos é uma contradição de termos, né? Então é algo absurdo. E as pessoas, elas colocam falsas esperanças nesses falsos movimentos de direita, né? Direita Minas, direita São Paulo, movimento em direita Brasil, e em eventos que unem essas pessoas. Nesses eventos a gente vê, quem já teve a oportunidade de ir, ou de pelo menos acompanhar pela internet, que é um celeiro de malucos. Então e é natural que seja assim num movimento em que Deus não é o centro. Então eu reconheço que existem pessoas de grande vontade, de uma ótima vontade nesses movimentos, mas cabe a nós católicos alertarem que eles estão no erro e entrarem na única divisão possível, né? Adotarem a cidade de Deus como o centro das ações das suas vidas. Então isso é muito importante. Isso também, quem já teve experiência de ir à Liga, pelo menos eu posso dizer que os 2 melhores eventos que eu já fui na minha vida foi a Liga Cristo Rei 1 e a Liga Cristo Rei 2. Se eu fosse colocar evento 3, evento 4 e evento 5, seriam, sem colocar uma ordem aí, mas as outras 3 seriam a Liga que ocorreu em BH, a Liga que ocorreu em Curitiba e a Liga que ocorreu em Foz. Por quê? Porque aí a gente vê claramente aquela mensagem de São Tomás, idem vela, idem nollia, que é o único lugar em que a gente efetivamente vê pessoas que amam as mesmas coisas e odeiam as mesmas coisas. E a unidade de pensamento, quando parte da verdade, é uma coisa impressionante. Eu tenho certeza que todos aqui vão torcer para que essa semana seja a semana mais lenta, em certo sentido, para passar, porque a quantidade de experiências ricas, de trocas, de mensagens que a gente tem é algo impressionante e nos anima muito. Então, nesse sentido, já caminhando para o final, porque a ideia hoje é que seja constituída de uma série de curtas mensagens, eu queria deixar 3 frutos da minha experiência de ter ido a esses 5 encontros, né, 2 nacionais e 3 regionais da Liga, 3 perspectivas de benefícios que um encontro desse traz para o catolicismo no Brasil. O primeiro é o próprio fortalecimento dos centros existentes. Então, a existência de um fórum regional é muito importante, e de um fórum nacional. Então, a gente espera que esse vídeo vá ao canal do YouTube. Então, quem estiver nos assistindo e que é da Liga, é importante que as pessoas busquem aumentar no próximo ano a quantidade de centros regionais. Por quê? Por exemplo, em Foz você tinha 150 pessoas e é natural que
grande parte seja da própria cidade. Então você apresenta um catolicismo militante para as pessoas daquela região e o centro daquela região ele é o primeiro beneficiado. Então, muitas das pessoas que começam a frequentar o Centro Dom Bosco, eles têm o primeiro contato com o Centro Dom Bosco a partir da Liga Cristo Rei Nacional e foi assim, a gente verificou, nos encontros regionais que a gente teve da Liga até o prezado momento. O segundo é a criação de novos centros e iniciativas. Então, isso é um fenômeno muito particular, isso eu já vi acontecer também em centros regionais, mas na Liga Nacional a gente percebe pessoas de todo o Brasil vindo e elas entendem, a partir de todo aquele ambiente e de um carisma, em certo sentido, aí, colocando algumas aspas, do que a Liga Cristo Rei, fazer algo parecido quando eles voltam para as suas cidades. Então, na Liga Cristo Rei 1, por exemplo, eram apenas 3 centros. Então, era o Rio de Janeiro, constituído, Belém do Pará, que está aqui representado pelo André, o Centro Cultural Ávila, e o Instituto Leão XIII de João Pessoa. Mas, naquela liga, já estavam presentes pessoas que iriam liderar outros centros, como o Matheus, do Instituto Jacques Figueiredo em Aracaju, e o Ademir, do Instituto Santo Atanásio de Curitiba. E a gente vê o crescimento exponencial. Então, na Liga Cristo Rei 1, em 2017 eram 3 centros, em 2018 a gente foi para 20 centros, em 2019 para cerca de 44 centros em níveis diferentes de maturidade e toda uma conversa com pessoas de outros países. Então a gente já existe um centro formalmente constituído em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, centros que estão crescendo em nível de maturidade Cidade do Leste e Hernandarias, no Paraguai também, conversas sendo realizadas com Belfast, na Irlanda do Norte, além das linhas inimigas, né? Em Lisboa, em Portugal, e se Deus quiser, a gente imagina que Deus fará suscitar uma organização dos leigos para a defesa da fé dentro da Argentina e que a Argentina possa ser um grande farol, né, uma grande luz para toda a América Espanhola. E aí dentro dessa fomento de novos centros, não só novos centros, como também novas iniciativas. Né? Então a gente vê muita coisa boa surgindo, isso para a gente é muito interessante. Né? E a terceiro grande ponto é um intercâmbio entre as iniciativas da Liga Cristo Rei. Então cada vez mais, quando as pessoas vêm para cá, novas ações começam a surgir em conjunto. Então, por exemplo, alguns dos centros da Liga que estão muito avançados, como o Centro Anchieta, a gente já vê em Vitória, né? A gente já vê, eles já têm um curso de pós-graduação em DSI online, estão fazendo uma faculdade de Direito Católica, né? De fundo católico, eles têm um grupo de médicos, então estão lançando todas as obras do padre Júlio Menvelli. Então, a gente vê a quantidade de grandes iniciativas e vários membros de outros centros começam a participar dessas iniciativas. Então, a gente vê professores de outros centros lá, pessoas escrevendo introduções para outros centros. Agora, o centro de BH, o ISPA, que está mudando de sede, né? Então, num ritmo que é muito bom. O CDB, em 3 anos, já foi para a 4ª sala. O ISPA, num tempo muito mais curto, já está indo para a 2ª. E eles estão fazendo agora uma semana da Liga Cristo Rei, com vários vídeos comentando sobre o Estado Católico e assuntos afins, e pessoas de outros centros participando. Né? E aí, dentro desse sentido, eu queria fazer uma observação, e principalmente para as pessoas que estão nos assistindo, que uma dessas iniciativas deve ser tomada a nível global por todos nós, que é a iniciativa mais importante, apesar de não ser uma iniciativa, e talvez por isso, né, principalmente por isso, não seja uma iniciativa tocada por leigos, que é a iniciativa do mosteiro de Trajano de Moraes. Então, é um mosteiro de rito tradicional do Dom Justino, que é um dos sacerdotes que mais próximo da Liga. Então, de referência nacional, que todos os centros da Liga, ou grande parte deles, tem como referência. Então, quem aqui estiver assistindo ao vídeo, eu peço que, nesse momento, abra uma aba, escreva www.mosteirodesãobento.com.br, dê uma pausa nesse vídeo, depois retorne, depois que doar e passar o link adiante. Porque a gente precisa ter, cada um, dentro de cada centro, ter essa ideia de que o projeto do mosteiro deve ser, antes de tudo, um projeto nosso. Também nosso, a gente tomar como nosso.
Então, o mosteiro, como Dom Justino bem disse na primeira palestra de introdução na semana hoje, o mosteiro ele é um grande símbolo da contracultura, né? Da cultura católica, etc. E a gente sabe o benefício espiritual que vai se desdobrar por todo o Brasil como uma decorrência natural do sucesso da implantação dessa iniciativa. Então, todos nós devemos fazer esse movimento, porque a gente sempre espera que o outro faça, né? Então, o mosteiro é uma grande ideia. O meu sonho é que exista um mosteiro que observe apenas o rito tradicional. Quantos milhares e milhares de brasileiros fora do Brasil não sonham com o mosteiro tradicional, que observe a missa no rito tradicional e que esteja em plena comunhão com a igreja? Quantas pessoas não sonham com isso? Né? No entanto, todos nós sonhamos com isso, mas quem de nós move uma palha para fazer com que aquilo aconteça? Então, é um chamado para toda a Liga Cristo Rei, um chamado para as pessoas que estão próximas da Liga Cristo Rei, para que a gente faça esse movimento, né? Tanto em termos de divulgação, quanto em termos de doação financeira. Então, é importante que a gente viabilize. Quanto mais recursos entrarem, a gente conhece várias histórias de Dom Justino, então a gente sabe que o Dom Justino é um daqueles sacerdotes que tem uma veia empreendedora que é impressionante. Então, a gente sabe que quanto mais as pessoas doarem, quanto mais elas divulgarem, o ritmo de crescimento no mosteiro vai ser aceleradíssimo. Então, o material humano a gente tem, existem uma centena de pessoas que sonham em entrar no mosteiro tradicional Dom Justino. É algo impressionante, porque a gente vê as ordens religiosas minguando no Brasil, e o mosteiro tradicional de Trajano com uma centena de pretendentes, e o Dom Justino tendo que rezar bastante para escolher os 12 iniciais. Então, é preciso que vocês recebam isso como uma missão de vocês. A Liga Cristo Rei inteira, unida em torno de um projeto que vai se desdobrar em frutos espirituais para o Brasil inteiro, inúmeras e inúmeras vocações que essa igreja tanto necessita. Então, é isso. A gente precisa desse sim de vocês, o sim do mosteiro, o sim do engajamento em um centro na Liga. Então, se você não está... se você está numa cidade em que existe o centro da Liga, participe, ajude a construir esse centro. Se você está numa cidade que não existe um centro efetivo da Liga, e aí entra um monte de sims, né? Tem que considerar a missa tridentina, a missa tradicional, um tesouro a ser preservado, tem que ser contra o relativismo, contra o protestantismo, maçonaria, etc. Tem que ser a favor do Estado Católico. Você tem todas essas coisas. Está aberto a um apostolado, né? Não se encerrar, porque isso também é um mal muito moderno em alguns ciclos tradicionais. A coisa se encerra dentro de um aquário. Se você quer ir ao oceano pescar com os apóstolos, então faça uma iniciativa e faça parte dessa grande família que é a Liga Cristo Rei. E é assim que a gente espera em Deus que as coisas melhorem para a próxima geração, com muita oração, muito suor e muitas lágrimas. E viva Cristo Rei! Viva!